Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite, conforme for o caso. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar com mais detalhes sobre tecnologia, algumas tecnologias, vamos entrar em mais detalhe. Eu sou Francelino Paquete, profissional de computação, ciência da computação, TI, tecnologia de informação e também pesquisador autodidata na área de medicina natural, iridologia e naturopatia. Hoje vamos falar sobre algumas tecnologias que influenciaram a nossa vida, o nosso mundo, e estão em constante evolução ou desenvolvimento. Em alguns vídeos passados eu falei sobre as linguagens de programação atuais que mais fazem sucesso. E eu citei C, linguagem C, citei linguagem C++, C++, citei C Sharp, Visual Basic.net ou VB.net, Visual Basic.net. Falei do Java, falei do Python, falei do PHP e falei do JavaScript. Falei de algumas plataformas de desenvolvimento, como Delphi, sistemas embarcados. Falei sobre Visual Studio da Microsoft. Temos o Visual Studio Code também. Falei sobre estes IDE, plataformas de desenvolvimento para compilação de software. Falei do SDK ou SDK, Java. Falei do Android e do iOS. Hoje vou falar um pouco como surgiu a web, a famosa sigla WWW, World Wide Web. O World Wide Web, como é conhecido, ou simplesmente Web, foi inventado e desenvolvido no CERN, num laboratório europeu, por um cientista da computação chamado Tim Berners-Lee. Ele desenvolveu um protocolo de comunicação, o famoso HTTP, Hypertext Transfer Protocol. É um conceito muito importante para a web. Ele também criou outro protocolo conhecido como URL, Universal Resource Locator. Portanto, com essas invenções, ajudou a comunidade, os profissionais, os cientistas, os tecnólogos, os engenheiros. Muitos deles, portanto, inventaram e introduziram o navegador ou browser. O navegador e os servidores da web, eles comunicam-se utilizando o protocolo HTTP, permitindo assim que a informação possa ser transferida seguindo um paradigma computacional cliente-servidor. Cliente, tanto pode ser qualquer dispositivo, qualquer máquina que usa um navegador ou um aplicativo que faz a requisição
de um determinado serviço. O servidor disponibiliza este serviço. Para que os navegadores ou browsers saibam como aceder aos servidores e o que fazer quando chegam ao seu destino, a utilização de um esquema de endereço, eles usam um esquema de endereço como a URL. Este esquema de endereço permite referenciar todos os sítios ou sites e a informação que eles vão disponibilizar. Portanto, vamos descrever com mais detalhe, passo a passo, como é que é feita essa comunicação, como é que é feito esse acesso aos documentos, seja ele vídeo, áudio ou texto na web. O ponto 1. O navegador descodifica a primeira parte da URL e contacta o servidor. Segundo, o navegador ou browser fornece o restante da URL ao servidor. Terceiro, o servidor transforma este URL num caminho e num nome de arquivo ou ficheiro. Quarto, o servidor envia o documento ao navegador, ao browser. O servidor corta a ligação. Quinto. Sexto, como último, o navegador ou browser mostra, portanto, o documento ou o resultado da informação. Esta é as formas como é feita a comunicação. Mas caso o documento possua ligações para outros documentos, por exemplo, imagem ou vídeo, o browser, o navegador, volta a executar toda a rotina e sempre que ele se conecta ao servidor é como se nunca o tivesse feito. Portanto, produzindo assim um novo documento a cada pedido, efetuado independentemente de outros mecanismos mais complexos. O servidor é uma máquina que tem muita capacidade de memória, de processamento e fica conectado 24 sobre 24 horas na internet. E ele, como eu já disse, disponibiliza a informação a todos os pedidos requisitados pelos clientes. Os clientes podem ser navegador de um computador, pode ser de um dispositivo móvel e por aí vai. A maior parte das informações estão em páginas de uma linguagem chamada HTML, Hypertext Markup Language. E estas páginas não se modificam significativamente ao longo do tempo. O navegador pouco ou nada sabe acerca dos documentos solicitados ao servidor. Aquilo que ele faz é consoante a informação obtida do servidor. Toda a informação na internet está estruturada por esta linguagem que eu acabei de falar, que é o HTML.
todas as aplicações dinâmicas é gerado em HTML, pedido efetuado pelo navegador, e é uma solução mais indicada para resolver este tipo de problemas, já que tem em conta a interatividade com a solicitação ao utilizador. Usa-se o HTML para marcação de texto, estruturação do texto. Usa-se a linguagem CSS para estilizar, formatar essa marcação, e usa-se também JavaScript para poder dar animação a esta informação. Portanto, para simplificar, o HTML existe o estático e o dinâmico, e hoje estamos na versão mais recente, que é HTML5, CSS 3 e 4 e JavaScript. Essas três linguagens, embora se diz que as duas primeiras que eu acabei de falar não são linguagens de programação propriamente dita, já o JavaScript é uma linguagem de programação que era voltada somente para o browser, para o navegador, para o cliente, mas agora ele também é usado no servidor, ou seja, no back-end. Assim sendo, vamos falar um pouco do PHP. PHP significa Personal Homepage. É uma linguagem de programação vocacionada para o desenvolvimento de aplicações orientadas para a web. Contudo, e de um ponto de vista funcional, existe uma explicação mais completa se considerarmos que na web existem essencialmente dois tipos de linguagens de programação: o baseado no navegador, cliente, browser, e o baseado no servidor. Quais são as diferenças que eu acabei de falar atrás e eu vou detalhar agora? As diferenças entre estes dois tipos dificultam a decisão a tomar relativamente a um dado projeto para a web. O primeiro tipo, cliente nesse caso, o famoso front-end, utiliza os recursos existentes no sistema do usuário, do utilizador. E não podemos nos estranhar que o nosso computador fique mais lento quando se puxa uma página com um código deste tipo, pois todos os recursos, o que estamos fazendo e utilizando, está no nosso dispositivo. Por exemplo, algumas linguagens de programação deste tipo era o JavaScript, o ActiveX, Java, os applets, entre outras. Mas hoje, atualmente, JavaScript já atua do lado do servidor com uma plataforma, com uma engine, com um motor chamado Node.js ou Node.js. PHP, no ambiente de desenvolvimento do PHP, o código é embebido diretamente dentro de um documento HTML, dando assim a origem a um script contendo instruções específicas. Deste modo, o servidor da web, a que foi acrescentado um módulo PHP, consegue interpretar os comandos aí inseridos e transforma o resultado em código HTML.